9 de abril e o setor energético continua a estar em queda, a fazer underperformance a todos os outros setores. Vamos então ver aqui o dia de sexta-feira do PSI 20, uma ligeira quebra, 0,25%, manteve-se na meta dos 5.000, positivo. BCP, 0,5% de queda. CTTs continuam na sua caminhada até máximos importantes. EDP Renováveis, uma ligeira subida, chegou a tocar nos 19 euros, bastante bom, e a Galp a seguir aquilo que o setor está a fazer, uma queda de 1,26%. Vamos então agora passar aqui para a análise do PSI 20. O PSI 20 não mexeu, continua aqui com esta resistência próximo dos 5.050 pontos, tem o suporte nos 5.017 pontos, está a corrigir ligeiramente. Temos aqui esta gap, pelo que no futuro não se esqueçam, esta gap poderá ter que ser preenchida, seja no curto prazo ou no longo prazo, mas para já nada fora daquilo que já se estava à espera. Taxa de juro do Tesouro Americano durante a noite cresceu. Este aumento acabou por ser corrigido durante o dia e agora continua aqui a aumentar. Já o petróleo continua nesta entoada de não fazer muita coisa, varia entre os 59 e os $60. Digamos que aquela notícia da OPEP está de não fazer nada. Basicamente a OPEP disse que o mês de abril não ia alterar a produção, depois em maio, junho e julho vai aumentar a produção. Aumento de produção vai fazer uma quebra ou uma queda inicial do petróleo, depois poderá haver um aumento caso o consumo aumente também. Neste momento não está a fazer nada, pelo que pelo menos para a semana ou para as próximas 2 semanas poderá aumentar. Não creio que isso vá fazer grande influência para as gasolineiras ou para as petrolíferas, porque neste momento está-se a ver uma transição para o setor como podem ver aqui, o setor da energia. Esta é a visão diária, esta é a visão semanal e esta é a visão mensal. E como vocês podem ver, há um mês está com uma queda próxima dos 7% e o setor da tecnologia está com um aumento de 8%, estando aqui os utilities, que inclui também as energias renováveis e os serviços de comunicação, a terem o maior aumento. Já na visão uma semana, pelo menos as utilities não estão a crescer tanto como estavam, pelo menos comparando com o mês, pelo que poderá haver uma certa quebra de rendimento. Em todo caso, tirem um print screen, vejam isto, tirem um print screen, porque aquilo que interessa, semanal, mensal e trimestral, para vocês entenderem o que é que tipo de transação, de rotação, peço desculpa, rotação, está a existir para depois começarem a atuar, porque como vocês podem ver, a 3 meses o setor da energia estava aqui, era o quarto, quinto melhor, e o das tecnologias estava logo abaixo. E se passarmos a um mês, vemos uma completa inversão. Hoje é positivo apostar nas tecnológicas, não em todas, mas as tecnológicas estão a ter crescimento. Vamos então ver aqui o setor das renováveis. A Brookfield, como vocês podem ver, positiva, 1,69. O setor em si está misto, mas pelo menos as que têm a maior relevância para nós estão positivas. Já em termos de Standard & Poor's, as financeiras a ter aqui um comportamento neutro, ligeiras quebras, ligeiro aumento, setor energético a sofrer, ExxonMobil e Chevron a terem ligeiras quedas, as tecnológicas, não todas, mas as tecnológicas em terreno positivo. O Facebook, já chamei a atenção para isso, está em máximos, pelo que é natural que não esteja a ter grande desempenho.
Vamos então analisar aqui EDP renováveis e como podem ver o dia fechou com uma ligeira subida, uma vela bastante grande, ou seja, o preço esteve cá em baixo, ainda tocou, qual foi o mínimo do dia? Que eu hoje não pude acompanhar, mas o mínimo do dia foi nos 18,56 e o máximo, no caso, 19,02, bastante positivo. Fechámos acima, e como já é a segunda vez que eu estou a gravar, fechámos acima da nossa linha de resistência, virou agora a linha de suporte, isto é positivo. Vamos aqui à vista semanal. A vista semanal, temos aqui um momento de pelo menos aquilo que se chama a batalha entre os bulls e os bears, houve uma grande amplitude de preços, os bulls puxaram o preço para cima, os bears ainda andaram aqui, ainda deixámos a ter um dia negativo que eu me recordo, ahm, mas não fizeram grande moça. Atenção, este tipo de vela, esta amplitude de diferença de preços, eu posso meter aqui, vai dar informação, não vai? Vai. Ou seja, abriu a semana 18,80, fechou a semana 18,90. É uma amplitude muito pequenina, podemos ter aqui uma estagnação e depois um aumento ou diminuição, isso agora ninguém consegue prever. Vamos então aqui à vista a 1 hora para falarmos sobre segunda-feira. O que é que eu estou aqui a puxar? Ok. Segunda-feira, ligeiramente ela está a subir. Este nosso wedge já foi fechado. Para sermos o mais honestos possíveis, temos 3 linhas de contacto. Eu honestamente até faria mais contactos, dá uma maior segurança. Hum, Aquilo que é expectável, pelo menos para já, no curto prazo, eu estou a fazer contacto com esta vela na ponta do wick e com esta vela. E depois temos aqui então contactos de todas as outras. Parece-me ser uma boa linha de tendência. Neste momento estamos num canal e ainda é cedo para dizer se é um canal ascendente ou não. Neste momento temos aqui uma linha de suporte nos 18,80, linha de tendência, tendo em conta a tendência de subida neste momento, o expectável para segunda-feira é virmos aqui aos 19,10, testarmos, andarmos a corrigir na segunda-feira, voltar a mínimos, tal qual como hoje, e depois, se fecharmos acima dos 19,10, será extremamente positivo. No entanto, aqui foi rejeitado e caiu, e nos dias anteriores também, ou seja, não temos um fecho muito próximo destes valores e só por uma vez fechou acima, de resto tem estado um pouco mais distante. Então aquilo que eu espero mesmo é que 19,20, se houver um fecho, fechar acima, 19,20 será extremamente positivo. Já numa entoada bear, suporte as moving average, quebra até à nossa linha de tendência, poderá servir como suporte, mas caso haja pressão de venda, vir aos 18,80 e no limite encontrar-se com o moving average, que será mais ou menos aqui 18,70 e servir como linha de suporte. Passamos aqui à Galp. A Galp, como eu já falei, tem é a rotação de setor, não é uma questão da Galp estar mal. Eu verifiquei, e a Galp não é a única que vai ter earnings neste momento. Temos algumas americanas que vão ter earnings no mês de abril, ou seja, poderá haver pressão de aumento caso as expectativas de lucros, comparando com o trimestre anterior, sejam positivas. Honestamente, no pouco conhecimento que eu tenho, a lógica diz-me que o mês de janeiro a março foi pior do que o trimestre de outubro a dezembro. Porquê? Porque estivemos todos confinados. Quando digo todos, não é em Portugal. A Europa esteve confinada menos, mas esteve muito restringida. A atividade industrial tem diminuído ligeiramente, mas tem, e mesmo nos Estados Unidos estão a começar a desconfinar agora, e Brasil, que é um mercado onde a Galp também está, está a confinar.
pelo que não acredito que os resultados sejam assim tão positivos quanto isso, muito pelo contrário, aquilo que eu acredito é que se houver um pump, ele depois, após os earnings, vai cair. Eu não vejo grandes tendências de pumps muito tempo antes, quer dizer, temos esta subida que é um pouco disforme. Aqui estamos em novembro, houve a correção de novembro. Aqui teve uma queda antes, após, aliás, os earnings, isto é preciso ter cuidado, e esteve estabilizada durante bastante tempo. Então, usem isto como exemplo. Junho, julho, eu não faço a mínima ideia dos fundamentais, não sei o porquê de isto ter estabilizado nesta altura. Atingimos aqui valores máximos, corrigiu, a correção A, B, C e depois continuou aqui a não fazer nada para voltar a cair. Então, honestamente, não sei o que é que isto, se é normal, se é a expectativa e depois cai, mediante os resultados. Aquilo que eu chamo a atenção é que é uma possibilidade, juntando ao facto de haver rotação de setor. Quem está no longo prazo já sabe, vai sofrer uma quebra. Quem está no curto prazo, o ideal é sair ou nem sequer entrar. Em termos de vela semanal, como podemos ver, a nossa indecisão foi dissipada, está tomada a decisão de cair e foi isso que fez. É uma vela bastante grande. O mais certo é que, a acontecer uma vela semanal verde, ela deixa um pouco mais. Isto daqui até aqui é quanto? 30 cêntimos. Ahm, Se ela cair na mesma proporção, virá aos 9,40 e não será muito positivo. Tenham isso em conta. Não estou a dizer para vender, longe de mim dizer isso. Vejam, o canal ascendente é natural haver correções, é natural haver estagnações, não quer dizer que não vá subir a seguir, pelo contrário, aquilo que vocês veem é que no curto prazo, em julho esteve nos 12, antes do Covid esteve nos 15. Quem está no longo prazo não vende, só se achar que deve reinvestir o dinheiro numa outra opção. Ok? Eu não estou a aconselhar nada, eu só estou a aconselhar prudência e estou a dar a minha opinião sobre o comportamento que ela poderá ter nas próximas, pelo menos na próxima semana. Para segunda-feira, ora bem, segunda-feira, tendo em conta a linha de tendência que temos, o dia 2 foi negativo, antes foi de muita estagnação, temos duas hipóteses, estagnar, e já estou a dar a perspectiva bear, ou seja, de quebra, estagnar, testar aqui os 9,69, muito provavelmente quebrar, mas fechar aqui próximo. Ou vir aqui à linha dos 0,5, ou seja, dos 50% de Fibonacci, que eu já vos disse, é uma linha que é muito usada pelos algoritmos para fazer compras, que é sinal que a cotada está barata. No entanto, esta é a golden area, que é entre os 50% e os 61,8%. Se ela ultrapassar e fechar aqui abaixo, poderá andar aqui, mas isso não acontece na segunda-feira. Passamos então aqui ao BCP. O BCP ainda teve uma amplitude aqui interessante. Ela esteve quase nos 12, o máximo, não, o máximo foi 12 mesmo. O máximo foi 12, rejeição, caiu, veio aqui aos 11,84, ou caiu um pouco mais. 11,84, isto está a correr muito bem. Ou seja, isto é movimentação algorítmica, ou seja, isto basicamente é um software que está a controlar o preço. Moving average estão a servir de suporte, o volume está a decair. Se forem a ver, é metade dos dias anteriores, praticamente. Temos aqui 65 milhões, 63 e aqui abaixo. Isto é metade do volume. É normal, não desanimem. Continuamos dentro do canal ascendente. Como é óbvio, também é natural que quando se aproxima da nossa linha de tendência, se houver uma quebra para baixo, ela vai corrigir. Basta olharem para o gráfico da Galp e entender como é que isso se processa. No entanto, pode haver rejeição,
e subir. O setor bancário, não se esqueçam, está todo no limbo por causa da Archegos. Este foi o dia que, salvo erro, aconteceu a história da Archegos, ou aqui ou aqui. Houve uma subida, uma correção, porque há muita incerteza, e vamos ver como é que as coisas correm. A vista semanal, temos uma visão de longo prazo, apesar de hoje termos fechado, apesar de parecer que a semana foi negativa, a semana foi positiva, então estamos aqui num cenário bastante bom, lá está, numa visão de longo prazo, atenção a este canal, no entanto, rejeição da moving average e uma rejeição perfeita. Porque é que isto não está a aumentar? Porque não quer. Acho que não faz mais uma. A rejeição perfeita na moving average a 50 períodos. Talvez para esta cotada faça sentido esta dos 50 períodos, porque aqui já aconteceu exatamente o mesmo, mas a visão semanal para já é a mesma. Temos que ter em atenção que estamos no suporte e se houver uma quebra, pode ser uma falsa quebra, mas se começar a subir é mais positivo. Visão horária, então segunda-feira, o que é expectável? Ora, esta vela é extremamente bullish, ou seja, é aquilo que se chama um doji, mas uma shooting star, apesar da amplitude não ser muito grande. Porquê? Porque basicamente os bears puxaram o preço para baixo. Ela, na minha opinião, é positiva, porque aqui a uma hora não tem assim grande expressão, e estamos a ver aqui as linhas de suporte, pelo que segunda-feira, mesmo tendo em conta que estamos com uma ligeira quebra, poderá haver uma recuperação em direção aqui aos 12, andar aqui a maturar durante o dia, e se fechar acima dos 12 é extremamente positivo. Já numa perspectiva bear, suporte da moving average a 50 períodos, suporte da linha Fibonacci de 23%, caso haja quebra da linha de tendência, o suporte estão nos 11,74. E isto para o dia de segunda-feira corresponde a 1%, maiores quedas, temos outras linhas de suporte. Por fim, os CTTs, cavalgada fora do comum. Eu não, se me perguntassem, quando eu comecei a fazer o vídeo, se me perguntassem, foi mais ou menos por aqui, eu não me recordo honestamente, mas tenho a ideia que era por aqui, eu aconselhei prudência. Esta vela demonstra aqui uma grande indecisão. Eu intimamente apostava que ela ia descer, e o que ela fez? Continuou a subir, fechou acima dos 3,52, a nossa linha dos 161% está ultrapassada, já acrescentei aqui a dos 178% e a dos 272%, apesar que eu não acredito que chegue lá. Muita atenção, earnings 6 de maio, não está bastante distante. Em termos de semana, continua a ser impressionante, apesar de o tamanho da vela é bastante bom, bastante, uma grande subida, grande força, o volume está decrescente, não é muito positivo, porque basta haver um maior volume de bears e traz a cotada para baixo. Mas para já tudo positivo, nada a apontar, continuo com as mesmas recomendações, prudência, que é o mais importante. Então, para segunda-feira, ora, segunda-feira, tendo em conta a tendência de subida, o mais certo é vir aqui aos 5,58, alguma resistência, suporte na moving average, ultrapassar e ter aqui resistência nos 3,64, e se fechar aqui acima já é bastante positivo. Numa perspectiva bear, suporte na moving average, poderá vir testar os 3,58 e depois estacionar aqui nos 3,52 e com pressão de venda algo entre os 3,50 e os 3,43 já será extremamente negativo.
é isto. Espero que tenha sido do vosso agrado. Vemo-nos mais logo na análise das internacionais, se não até para a semana.